Testemunho CCB, a mãe que ouviu o bebê sufocando. Deus me acordou a tempo para salvá-lo. A noite que mudou tudo. Era uma quarta-feira comum no bairro humilde de Vila Esperança, onde as casas de alvenaria se misturavam a barracos de madeira, e o cheiro de terra molhada após a chuva ainda pairava no ar. A irmã Marta Silva, 28 anos, mãe de 3 filhos e membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, há quase uma década, havia acabado de colocar o caçula, Pedro, de apenas 4 meses, para dormir. O relógio da sala, um antigo modelo de parede com os números desgastados, marcava 22h47 quando ela finalmente se deitou, exausta após mais um dia de trabalho como costureira, lida doméstica e os afazeres da igreja. Seu marido, Josué, um servente de pedreiro que acordava às 4 horas da manhã para pegar a condução até a obra, já ronca fundamente ao seu lado. Os outros 2 filhos, Lucas, de 6 anos, e Ana, de 4, dormiam no quarto ao lado, abraçados a seus cobertores surrados, mas quentinhos. Marta fechou os olhos, murmurando uma oração de gratidão. Senhor, obrigada por mais um dia. Protege minha família, especialmente este pequeno que ainda não sabe pedir por si mesmo. Que os teus anjos o guardem enquanto dorme. Ela não sabia, mas aquela seria uma noite que ficaria gravada em sua memória para sempre. O sono que não vinha. Marta sempre teve o sono leve. Talvez fosse um instinto materno, talvez fosse o hábito de acordar de madrugada para preparar o café do marido antes que ele saísse para o trabalho. Aquela noite, porém, algo era diferente. Ela se virava na cama, o travesseiro parecia quente demais, o lençol, áspero. Uma inquietação estranha tomava conta dela, como se uma voz sutil sussurrasse em seu ouvido. Fique atenta. Deve ser cansaço, pensou, tentando se acomodar. Mas então, um silvo fraco, quase imperceptível, cortou o silêncio do quarto. Pedro não chorava. Não se mexia. Apenas um som abafado, como se algo obstruísse sua respiração. Marta se levantou de um salto, o coração disparado. Josué! Josué, acorda! Ela sacudiu o marido, que resmungou sonolento. O quê? Já é de manhã? Não. É o Pedro. Algo está errado. Ela não esperou resposta. Correu descalça pelo corredor gelado, os pés quase não tocando o chão. Ao chegar ao berço, o que viu a gelou até a medula. O momento do desespero. Pedro estava roxo. Seus lábios antes rosados, agora tinham um tom azulado. Os bracinhos antes relaxados estavam rígidos como se lutassem contra algo invisível. Seu rostinho estava pressionado contra o travesseiro, e o cobertor, que ela mesma havia arrumado com tanto cuidado, estava enrolado em seu pescoço, sufocando-o. Meu Deus, não! Marta gritou, arrancando o tecido com mãos trêmulas. Ela virou o bebê de bruços, apoiando-o em seu antebraço, e bateu com força, mas com cuidado em suas costas. 1, 2, 3 tapinhas. Nada. Respira, Pedro. Pelo amor de Deus, respira. Suas lágrimas caíam sobre o corpo inerte do filho. Foi então que lembrou das aulas de primeiros socorros que havia assistido na igreja, ministradas pelo irmão Enéas, o enfermeiro voluntário da CCB. Inclina a cabeça para trás, abre a boca, sopra devagar. Ela fez a respiração boca a boca, sentindo o peito minúsculo do bebê se encher de ar. 1, 2, 3 sopros. Nada. Senhor Jesus, não me deixe perder meu filho. Ela orou em voz alta, as mãos ensanguentadas de tanto apertar o peito do bebê em compressões. E então, um engasgo. Um choro fraco. Um suspiro. Pedro voltou. O milagre que ninguém podia explicar. Josué, agora totalmente acordado, caiu de joelhos ao lado da cama, as mãos tremendo. Marta, o que aconteceu? Ele estava sufocando. O cobertor, eu quase o perco. Ela chorava, abraçada ao filho, que agora choramingava fraco, mas vivo. Os vizinhos, alertados pelos gritos, bateram à porta. Irmã Marta, tudo bem? Era a voz da irmã Dona Cida, uma senhora de 70 anos, viúva, que morava do outro lado da rua e era como uma segunda mãe para ela. Chama o irmão Paulo. Precisamos de uma oração. Josué pediu, ainda em choque. Em menos de 10 minutos, a casa estava cheia. Irmãos e irmãs da CCB, alguns de pijama, outros já vestidos para o trabalho, se ajoelharam no chão de cimento, formando um círculo em torno do berço. O irmão Paulo, um dos anciãos da congregação, impôs as mãos sobre Pedro e começou a orar em voz alta. Pai Celestial, nós te louvamos por esta vida que foi poupada. Satanás tentou roubar esta criança, mas o Senhor é mais forte. Que este milagre seja um testemunho para todos nós de que Deus ouve as nossas orações e age em nosso favor. Amém. Amém. Os presentes responderam em coro, alguns chorando, outros com as mãos levantadas.
Pedro, agora rosado novamente, dormia no colo da mãe, como se nada tivesse acontecido. A explicação médica versus a fé inabalável. No dia seguinte, Marta levou Pedro ao posto de saúde. A médica, uma mulher cética, examinou o bebê e concluiu: foi um caso de sufocamento por cobertor. Ele poderia ter morrido ou ficado com sequelas neurológicas. Vocês tiveram sorte. Marta, porém, sabia que não era sorte. Não foi sorte, doutora. Foi Deus. Ela respondeu com firmeza. A médica levantou uma sobrancelha, mas não discutiu. Como explicar que uma mãe exausta acordou exatamente no momento certo? Como explicar que, mesmo sem treinamento formal, ela soube exatamente o que fazer? Na CCB, eles chamavam isso de intervenção divina. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, durante o culto, o irmão Elias, o pastor local, pediu que Marta subisse ao púlpito. Irmãos, hoje temos um testemunho poderoso de como Deus age em nossas vidas. A irmã Marta vai nos contar como o Senhor a acordou para salvar seu filho. Marta, nervosa, segurou Pedro no colo e começou a falar. Sua voz tremia, mas as palavras saíam com força. Eu não tenho dúvidas de que foi Deus quem me acordou naquela noite. Eu podia estar dormindo, como qualquer outra pessoa, mas Ele colocou em meu coração uma inquietação. E quando eu vi meu filho quase sem vida, não foi meu conhecimento que o salvou, foi a mão de Deus guiando minhas mãos. O templo ficou em silêncio. Alguns irmãos choravam. Outros levantavam as mãos em louvor. Glória a Deus! Alguém gritou do fundo. Aleluia! Responderam muitos. O irmão Elias então fez uma exortação. Irmãos, este testemunho nos mostra que Deus não dorme. Ele vela por nós, mesmo quando não percebemos. Mas também nos lembra, o inimigo anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Se não fosse a vigilância de Deus, hoje estaríamos chorando uma perda. Por isso, precisamos estar sempre em oração, sempre alertas. Todos se ajoelharam em súplica, pedindo proteção para suas famílias. Os dias que seguiram, entre o medo e a fé. Após o incidente, Marta não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via o rostinho roxo de Pedro e acordava em pânico. E se acontecer de novo? Ela confessou à irmã Raquel, sua melhor amiga na igreja. Raquel, uma mulher de fé inabalável, segurou suas mãos e orou com ela. Marta, o Senhor já mostrou que Ele está no controle. Você não pode viver com medo. Precisa confiar que Ele, que salvou Pedro uma vez, pode fazê-lo novamente. Mas o medo era real. Ela passou a checar o bebê a cada meia hora, mesmo que isso significasse noites mal dormidas. Josué, preocupado, propôs que eles dormissem no mesmo quarto que Pedro por um tempo. Até a gente se sentir mais seguro, ele disse. Marta aceitou, agradecida. A visita do irmão Enéas, um conselho que mudou tudo. Uma semana depois, o irmão Enéas, o enfermeiro que havia ministrado as aulas de primeiros socorros, foi até a casa deles. Irmã Marta, eu ouvi seu testemunho no culto e fiquei muito emocionado. Mas também fiquei preocupado. Você sabe que isso pode acontecer novamente, não é? Marta assentiu, os olhos cheios d'água. Eu não aguentaria perder ele, irmão Enéas. Eu sei. Por isso quero te ensinar como prevenir. Não é falta de fé, é sabedoria. Deus nos dá o conhecimento para usarmos. Ele então mostrou a ela como posicionar Pedro no berço, de barriga para cima, sem travesseiros ou cobertores pesados. Como verificar a temperatura do quarto e até como fazer uma ressuscitação correta, caso fosse necessário novamente. Deus age, mas também nos dá ferramentas. Não podemos desafiar a providência divina com negligência, ele disse. Marta anotou tudo em um caderninho, agradecida. A noite em que a fé foi posta à prova novamente. 2 semanas depois, Pedro adoeceu. Uma febre alta, tosse e nariz entupido. Marta, já nervosa, passou a noite em claro, aplicando compressas de água morna em sua testinha quente. Senhor, não deixes meu filho sofrer, ela orava baixinho. Mas então, por volta das 3 horas da manhã, Pedro começou a ter dificuldade para respirar. Seu peito chiava e seus lábios ficavam azuis novamente. Josué, liga para o irmão Enéas. Rápido! Enquanto esperavam, Marta fez o que havia aprendido. Inclinou Pedro para frente, bateu em suas costas, e quando não adiantou, usou o aspirador nasal que o irmão Enéas havia recomendado. Em poucos minutos, Pedro voltou a respirar normalmente. Quando o irmão Enéas chegou, examinou o bebê e suspirou aliviado. Foi uma crise de bronquiolite. Vocês agiram certo. Se tivessem esperado mais, poderia ser grave. Marta caiu em prantos. Deus está me ensinando a confiar nele, mas também a agir. O culto de ação de graças. No próximo culto de doutrina, Marta e Josué subiram juntos para dar um novo testemunho.
Nós aprendemos que a fé sem obras é morta. Josué começou. Deus nos salvou, mas também nos deu sabedoria para agir. Não podemos só pedir, temos que fazer a nossa parte. Marta complementou. Antes eu achava que só a oração bastava. Mas agora eu sei. Deus quer que usemos o que Ele nos dá: conhecimento, prudência, cuidado. E quando fazemos isso, Ele abençoa ainda mais. O irmão Elias, emocionado, fez uma oração de gratidão. Senhor, nós te louvamos por esta família. Por teres poupado esta criança não uma, mas 2 vezes. Que este testemunho fortaleça a fé de todos nós, para que possamos ser não só crentes, mas servos prudentes e vigilantes. O coro entoou o hino 45, Deus é fiel, e muitos irmãos se aproximaram de Marta e Josué para abençoá-los, colocando as mãos sobre Pedro, que agora sorria, sem saber que havia sido objeto de um milagre. Lições que ficaram. Aqueles eventos mudaram a vida da família Silva para sempre. 1. A vigilância espiritual. Eles passaram a orar mais em família, especialmente antes de dormir, pedindo proteção contra todo mal e todo perigo. 2. A prudência natural. Marta tirou todos os travesseiros e cobertores pesados do berço, seguindo à risca as orientações de segurança. 3. A gratidão constante. Toda vez que Pedro ria, engatinhava ou fazia algo novo, eles agradeciam a Deus em voz alta, lembrando que cada dia era uma bênção. 4. O testemunho aos outros. Sempre que uma mãe jovem na igreja tinha um bebê, Marta compartilhava sua história, ensinando o que havia aprendido. 1 ano depois, o batismo de Pedro. Quando Pedro completou 1 ano e 3 meses, a família decidiu batizá-lo na CCB, como símbolo de gratidão. No dia do batismo, o templo estava lotado. Irmãos de outras congregações vieram para prestigiar. O irmão Elias, ao mergulhar Pedro na água, declarou: Este menino é um milagre de Deus. Que sua vida seja um testemunho de que o Senhor ouve as nossas orações e age em nosso favor. Quando Pedro saiu da água, todos aplaudiram, e Marta, emocionada, cantou o hino 120, Louvai ao Senhor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Epílogo, uma vida dedicada ao serviço. Anos se passaram. Pedro cresceu saudável, alegre e cheio de vida. Marta e Josué se tornaram obreiros na igreja, ajudando outras famílias com crianças pequenas, ensinando primeiros socorros, orações de proteção e cuidados básicos. Toda vez que uma mãe jovem chegava desesperada porque seu bebê havia passado por um susto, Marta contava sua história. Deus me acordou. Ele pode acordar você também. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E assim, um testemunho que poderia ter terminado em tragédia se tornou uma história de fé, prudência e milagre. Uma história que continuaria sendo contada por gerações na congregação cristã no Brasil. Porque Deus não dorme. Ele vela por nós. Fim. Este testemunho, embora baseado em relatos reais de irmãos da CCB, foi expandido com detalhes fictícios para ilustrar a fé, a providência divina e a importância da vigilância espiritual e natural na vida dos crentes. Testemunho CCB, a mãe que ouviu o bebê sufocando, o milagre que transformou vidas. A noite que mudou tudo, o grito silencioso que Deus ouviu. A casa de Marta e Josué, pequena mas aconchegante, ficava no final de uma rua tranquila do bairro, onde as luzes das casas vizinhas mal alcançavam a janela do quarto dos filhos. Era uma noite como outra qualquer, ou pelo menos assim parecia. O vento batia suavemente nas cortinas de crochê que Marta mesma havia feito, e o cheiro de jasmim, vindo do jardim da irmã Dalva, entrava pela fresta da janela. Pedro, com apenas 4 meses, dormia em seu berço de madeira, enfeitado com um lençol bordado com versículos bíblicos, presente da irmã Maria, uma das diaconisas mais queridas da congregação. Marta, exausta após um dia longo, entre os afazeres domésticos, a reunião das irmãs na casa da obreira Lúcia e a visita à irmã Rosa, que estava doente, havia adormecido profundamente. Seu corpo pedia descanso, mas seu espírito, embora cansado, permanecia em oração, como sempre fazia antes de dormir. Senhor, protege meus filhos. Cobre-os com teu sangue. Não permita que o mal se aproxime deles. Era uma prece que repetia todas as noites, mas naquela madrugada, Deus iria responder de uma maneira que ela jamais esqueceria. Por volta das 3h17, horário que mais tarde ela descobriria ao olhar o relógio da parede, um som estranho rompeu o silêncio. Não era um choro, não era um gemido. Era um ruído abafado, como se alguém estivesse engasgado lutando por ar. Marta sentiu o coração disparar. Seu corpo reagiu antes mesmo que sua mente compreendesse o que acontecia. Ela se levantou de um salto, os pés descalços batendo no chão frio, e correu até o berço. O que viu a gelou até a medula. Pedro estava de bruços, o rostinho pressionado contra o travesseiro.
Seu corpinho pequeno se contorcia em um esforço mudo para respirar. O cobertor, que ela mesma havia ajustado com tanto cuidado antes de dormir, estava enroscado em seu pescoço, apertando-o como uma corda invisível. Marta gritou, um som gutural, primal, que veio das profundezas de sua alma. Jesus! Suas mãos tremiam enquanto ela o virava com força, desatando o nó do tecido que sufocava seu filho. Respira, Pedro. Pelo amor de Deus, respira. O bebê não reagia. O desespero e a oração que quebrou o céu. Marta não sabia o que fazer. Seu treinamento de primeiros socorros, aprendido nas aulas da irmã Helena na igreja, parecia ter desaparecido de sua memória. Ela lembrou-se vagamente de que deveria inclinar a cabeça do bebê para trás, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o pequeno corpo. Senhor, não leve meu filho. Não agora. Eu não posso perder ele. Foi então que ouviu passos apressados vindo do corredor. Josué, que trabalhava como pedreiro e costumava acordar cedo para as obras, entrou no quarto ainda sonolento, mas ao ver a cena, seu rosto empalideceu. O que aconteceu? Ele não está respirando. Marta chorava, segurando Pedro contra o peito, batendo levemente em suas costas, como se isso pudesse fazê-lo voltar à vida. Josué, faz alguma coisa. Sem perder tempo, Josué pegou o telefone e discou o número da irmã Clara, enfermeira da congregação, que morava apenas 2 quadras dali. Enquanto esperava a ligação ser atendida, ele começou a orar em voz alta com uma autoridade que só vem da fé inabalável. Pai Celestial, tu que ressuscitaste Lázaro, que devolveu o filho à viúva de Naim, olha para este pequeno. Ele é teu, Senhor. Não permita que o inimigo roube o que é teu. Do outro lado da linha, a irmã Clara atendeu já alarmada. Marta? Josué? O que está acontecendo? É o Pedro. Ele não respira. Josué quase gritava, a voz embargada. Por favor, vem rápido. Já estou saindo. Mas ouça, deite-o de barriga para cima, incline sua cabeça para trás e faça a respiração boca a boca. 5 sopros, depois 5 compressões no peito, bem no meio, com 2 dedos. Não pare até eu chegar. Josué repetia as instruções em voz alta enquanto Marta, com lágrimas escorrendo, seguia cada passo. 1, 2, 3, 4, 5. Ela soprava com cuidado na boquinha minúscula do filho, sentindo o peito dele se encher de ar. Por favor, Jesus, por favor. De repente, um soluço fraco. Pedro tossiu engasgado e então, ó milagre, um choro agudo encheu o quarto. Marta desabou no chão, ainda segurando o filho contra o peito, chorando de alívio. Josué caiu de joelhos ao lado dela, as mãos unidas em ação de graças. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! A chegada da irmã Clara e a confirmação do milagre. Minutos depois, a irmã Clara chegou ofegante, acompanhada do irmão Tiago, que dirigia o carro da igreja. Ela entrou no quarto já com a bolsa de emergência na mão, mas ao ver Pedro chorando nos braços da mãe, um sorriso de gratidão iluminou seu rosto cansado. Glória a Deus! Ela exclamou, colocando a mão no ombro de Marta. Ele está bem, mas precisamos levá-lo ao hospital para uma avaliação, só por precaução. Marta assentiu, ainda tremendo. Enquanto Josué vestia Pedro com roupas quentes, a irmã Clara examinou o bebê com cuidado. Ele teve uma asfixia por sufocamento, provavelmente causada pela posição e pelo cobertor. Mas Deus foi misericordioso. Se vocês tivessem demorado mais alguns minutos. Ela não terminou a frase, mas todos no quarto sabiam o que ela queria dizer. No carro, a caminho do hospital, Marta não soltou Pedro nem por um segundo. Ela olhava para seu rostinho, ainda vermelho do choro, e beijava sua testinha repetidamente. Meu filho, meu filho. Josué, ao volante, dirigia em silêncio, mas seus lábios moviam-se em oração. Chegando ao pronto-socorro, foram recebidos pela Dra. Sofia, uma médica cristã que frequentava outra congregação, mas que conhecia bem a fé da CCB. Após examinar Pedro, ela confirmou, ele está bem, só um pouco abalado. Mas foi por pouco. Vocês agiram rápido. Marta abraçou a médica, chorando. Não fomos nós. Foi Deus. Ele me acordou. A Dra. Sofia sorriu com os olhos brilhando. Sim, irmã. Deus está sempre velando por nós. O impacto na congregação, um testemunho que fortaleceu a fé. Quando a notícia se espalhou pela congregação, irmãos e irmãs começaram a chegar à casa de Marta e Josué. A irmã Lúcia trouxe sopa quente. O irmão Paulo, que era pastor, veio com a Bíblia aberta em Salmos 121. Eis que não tomará sono nem dormirá o guardador de Israel. Ele orou com a família, agradecendo a Deus pela proteção. Na reunião de domingo seguinte, o irmão Paulo pediu que Marta e Josué subissem ao púlpito para dar seu testemunho. Marta, nervosa, seguiu adiante com Pedro no colo.
Sua voz tremia, mas as palavras saíram com uma força que surpreendeu até ela mesma. Irmãos, eu quase perdi meu filho. Ela fez uma pausa, engolindo o choro. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me acordou. Eu ouvi um som que não era normal. E quando cheguei até ele, ele não estava respirando. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse a oração do meu marido, se não fosse a irmã Clara. Ela olhou para a enfermeira que estava sentada na primeira fileira, com lágrimas nos olhos. Eu não estaria aqui hoje com meu filho nos braços. Josué complementou: muitas vezes nós oramos por proteção, mas não tomamos as precauções necessárias. Aquela noite, Deus nos ensinou que a fé sem obras é morta. Nós precisamos confiar nele, mas também agir com sabedoria. Nunca mais deixaremos nosso filho dormir de bruços. Nunca mais usaremos cobertores soltos no berço. E vamos ensinar outros pais a fazerem o mesmo. O irmão Paulo, comovido, encerrou: este testemunho é um lembrete de que Deus está vivo. Ele ouve nossas orações, ele age em nosso favor, mas também nos chama à responsabilidade. Que este milagre nos desperte para vigiar, não apenas espiritualmente, mas também no cuidado com nossos filhos, nossos lares, nossa saúde. Porque Deus não dorme, mas nós, como seus servos, precisamos estar alertas. A congregação inteira se levantou em pé, cantando glória a Deus nas alturas, com uma emoção que só quem havia vivido um milagre poderia entender. Os anos que seguiu, uma família consagrada ao serviço. Pedro cresceu saudável, cheio de energia, com um sorriso que iluminava a igreja todos os domingos. Marta e Josué, marcados por aquela noite, dedicaram suas vidas ao serviço na CCB. Marta passou a ministrar aulas para mães de primeira viagem, ensinando não apenas primeiros socorros, mas também como orar por proteção sobre os filhos. Deus nos deu a responsabilidade de cuidar deles, ela sempre dizia, segurando a mão de alguma jovem mãe assustada. Mas Ele também nos deu as ferramentas, a oração, a sabedoria e uns aos outros. Josué, por sua vez, tornou-se um dos obreiros mais ativos na visitação aos enfermos. Ele via, em cada família que conhecia, uma oportunidade de compartilhar não apenas a palavra, mas também cuidados práticos. Muitas vezes as pessoas precisam ouvir que Deus as ama e bate, elas também precisam de um abraço, de uma refeição, de alguém que as ajude a trocar uma lâmpada ou consertar um vazamento. Ele costumava dizer. Pedro, aos 7 anos, já acompanhava os pais nas visitas. Ele adorava ajudar a distribuir cestas básicas e brincar com as crianças das famílias visitadas. Uma vez, após uma visita a um irmão que havia perdido o emprego, Pedro voltou para casa e disse: Mãe, quando eu crescer, quero ser como papai. Quero ajudar as pessoas como Jesus ajudava. Marta o abraçou forte. Você já está fazendo isso, meu filho. O legado de uma noite, ensino que transcende gerações. Anos depois, quando Pedro já era um jovem de 18 anos, prestes a ser batizado, a história de sua infância ainda era contada nas reuniões de jovens, nas escolas dominicais, nas rodas de irmãs. Marta, agora com cabelos grises mas o mesmo fogo no coração, ainda falava para as mães novas: Deus me acordou. Ele pode acordar você também. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Ela ensinou as irmãs a costurarem cobertores de segurança para bebês, sem fios soltos com tecidos respiráveis. Josué, com a ajuda de outros irmãos, montou uma pequena oficina na igreja para ensinar noções básicas de marcenaria, incluindo como construir berços seguros. A irmã Clara, agora aposentada, ainda ministrava cursos de primeiros socorros, sempre começando com a frase: Deus é nosso médico, mas Ele também nos deu conhecimento. Usem-no. Pedro, ao ser batizado, deu seu próprio testemunho: eu poderia não estar aqui hoje, mas Deus tinha um propósito para a minha vida, e eu quero viver cada dia para glorificá-lo, como meus pais me ensinaram. Naquela noite, enquanto a congregação cantava Como é bom estar na casa de Deus, Marta olhou para o filho, agora um homem, e depois para Josué, seu companheiro de tantas batalhas. Ela lembrou daquela madrugada, do medo, das lágrimas, da mão de Deus que o sustentou. E soube com uma certeza que só a fé pode dar, que aquela história, que começou com um susto e terminou com um milagre, ainda estaria sendo contada por muitas gerações. Porque Deus não dorme. Ele vela por nós. Fim. Este testemunho, embora inspirado em relatos reais de irmãos da congregação cristã no Brasil, foi expandido com detalhes fictícios para ilustrar a fé, a providência divina e a importância da vigilância, tanto espiritual quanto prática, na vida dos servos de Deus.